Oiê, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre os sabotadores mentais e como que eles costumam trabalhar na nossa mente. Como que eles interferem aí no nosso dia a dia. Esses sabotadores, eles estão muitas vezes, distraídos. E muita gente já ouviu: nós somos nossos piores inimigos. Eu sempre repito, então nós temos aí que imaginar. Nós somos nossos piores inimigos. E isso é verdade. E por que isso acontece? Porque nós temos as emoções, os pensamentos, que têm aí as possibilidades. E essas possibilidades são de quê? São possibilidades de roubar o nosso tempo, de roubar a nossa energia. E quando eu não entendo que isso acontece na minha vida, isso faz com que aconteça na minha vida uma falha, que nós chamamos de sabotadores. Na parte terapêutica, nós acabamos chamando de sabotadores mentais. Então, nós precisamos conhecer o que se passa na nossa mente. Porque se você não parar para identificar o que passa na sua mente, você não vai conseguir resolver. A gente tem que entender, que nós temos falhas que fazem que eu não entenda como que eu estou sendo aí minha inimiga, meu inimigo. Por isso é importante conhecer o que passa na nossa mente, para que nós tenhamos inteligência emocional para gerir isso e não cair aí em armadilhas. E essas armadilhas vão dificultar as nossas atitudes. E nós precisamos lembrar que o nosso mental busca o quê? Prazer imediato e menor esforço. O homem é movido pelo prazer e vai criar o quê? Uma rota de fuga. Então, se aquilo que você vai fazer, ele não tem muita clareza, se exige muito esforço, e o cérebro está acostumado a fazer só coisas que te dão prazer, você vai se sabotar. O seu cérebro ele vai te sabotar. Então eu preciso entender, e não importa como que você chama isso. Pode ser que você chame isso de traço de caráter, personalidade, crença. Não tem problema, o importante é você identificar as armadilhas mentais que sabotam o seu tempo, que sabotam aí a sua produtividade, elas sempre vão estar ali. Mas o que você precisa ter? Você precisa ter consciência. Eu só vou ter poder de mudar se eu entender que esses sabotadores existem, porque de uma outra maneira eu não tenho como. Tudo aquilo que eu nego não tem como eu resolver, não tem como eu tratar. Eu preciso conhecer o que está passando na minha mente. Então eu muitas vezes tenho que parar para me ouvir. Eu preciso anotar o que passa na minha mente. E para isso eu utilizo muito com as minhas clientes a respiração consciente, os áudios de direcionamento, as reprogramações mentais, a escrita terapêutica, que atua ali justamente trazendo seus padrões para o papel. Colocando num papel aquilo que se passa na sua cabeça, fica muito mais fácil de identificar o que é que está te sabotando. E a respiração ajuda muito, porque na respiração tem um exercício que é muito bom, que você inspira e solta. Quando eu inspiro, eu trago as dificuldades para mim. Quando eu expiro, eu afasto as dificuldades. Por que esse exercício? Porque vão ter dificuldades que não está sob seu controle. Não está sob o seu controle de resolução. É sob o controle de outras pessoas. O que você faz quando você respira? Quando você inspira aquele turbilhão de problemas e você inspira, você pega o controle da sua vida de novo. Você afasta de você aquilo que não é legal. E para que isso? Para que você possa ter mais consciência do que está se passando na sua mente, as suas emoções. Qual que está sendo aí a possibilidade que está sendo despertada no seu corpo? Qual que está sendo o gatilho? Qual é o pensamento que vem antes dessa sensação? Antes daquela imagem, ou qual imagem que veio que despertou essa possibilidade? Às vezes, a imagem que está vindo para você não é um fato concreto, é uma possibilidade. E eu vou dar um exemplo para você. O que é um fato concreto? Ah, meu filho sofreu um acidente de moto. Tá, sofreu, tá internado, tá em estado grave, é um fato concreto. Qual é uma possibilidade? Ah, meu filho comprou uma moto e agora eu estou sempre em estado de alerta porque estou com medo constante que ele sofra um acidente com essa moto.
Muitas vezes eu estou presa ali, rodando na minha mente essas possibilidades. E uma vai emaranhando na outra e isso vai gerando todo o meu mal-estar. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender como isso se constrói dentro de mim. E isso é individual de cada um. A gente precisa olhar para esse sabotador mental para que possamos escolher estratégias de como reagir a essas possibilidades. Sem cair aí, né, nesse looping de repetição de possibilidades, sem ação. Então eu tenho que ter bem claro aí qual é o meu objetivo. Eu não posso imaginar assim, ó, eu quero trazer um exemplo para vocês de quem está começando o seu dia. Então eu não posso começar o meu dia pensando assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Isso parece ganhar uma proporção muito maior do que tem. Então ao invés de falar, eu tenho tanta coisa para fazer, numere as coisas que você tem para fazer até a hora do almoço. Depois do almoço, você vai fazer a rotina que você vai fazer depois do seu almoço. Eu preciso entender essa estratégia para que eu não fique assim, tá tudo dando errado, todo mundo é assim. E não é, porque eu estou generalizando isso. Eu preciso dar nome nas coisas. Quem é o pensamento ruim? Qual é a atitude que eu tenho que fazer até tal horário? Qual é tal trabalho que eu tenho que fazer após esse horário? Mas eu vou me preocupar com isso após ter feito as coisas que eu precisava ter feito pela manhã. Só de você ver isso e de você trazer para sua consciência, vai mudar completamente o seu modo de ver a sua vida. Apesar de ser um assunto complexo, que é lidar com os nossos sabotadores, muitas pessoas não sabem, mas muitas oportunidades são perdidas quando a gente fica naquele simples fato de ficar emendando uma possibilidade na outra, emendando um medo no outro, e não fazendo que tenha objetividade. E quem consegue ter objetividade são só pessoas adultas. As crianças estão no modo mais infantilizado que não amadureceu, não consegue definir prioridades. Elas não conseguem fazer o que é necessário, até porque elas não têm maturidade emocional para isso. Então, se eu não estou tendo habilidade para gerir planejamento, execução, eu estou no meu modo birrento, no meu modo de que eu só faço o que me dá prazer. Só que como adultos com objetivo de vida, eu preciso entender como que eu estou funcionando. Aí, não adianta falar, mas eu sou muito bom nisso. Se você só sabe que você é bom nisso, ótimo, então vamos trabalhar no que você não é bom. E é nisso que está aí o seu furo, o roubo da sua energia. Então é importante entender que existem sabotadores e que eu muitas vezes sou refém aí desses pensamentos, dessas emoções e dessas possibilidades. E eu não estou escolhendo o que priorizar na minha vida. É necessário entender que sabotadores são inimigos internos que estão sendo desenvolvidos, ora para garantir a nossa sobrevivência, ora por repetição, ora por hábito, tá? E por ambientes que estimulam essas sabotagens. Quando eu entendo isso, eu consigo ter a habilidade de lidar com os meus sabotadores e com as minhas distrações. E aí a gente precisa entender isso. Então, eu vou dar um exemplo. Uma criança que é submetida a situações familiares de incerteza. Ela não tem certeza se ela vai ter alimento. A mãe usa o filho para fazer terapia e reclamar das coisas, jogar toda a frustração em cima da criança, que não tem maturidade para isso. Então, aquele ambiente que você se constituiu, que você se formou, era um ambiente de muitas incertezas, onde as pessoas falavam assim, não confie em nada e nem ninguém, você tem que ser independente. São repetições daquele ambiente que ficam no seu inconsciente e que você vai considerar como um risco. A tendência aí é ficar excitada, preocupada com coisas que talvez nunca aconteçam na sua vida, mas que você foi habituada a fazer isso a sua vida toda. Então, quando eu entendo um sabotador, eu entendo que ele existe e eu já começo a definir aí que ele existe e a considerar isso, eu posso tratar. Eu posso tomar uma providência em relação a esse sabotador, mas quando eu nego que eu tenho um sabotador, eu nego que a minha própria mente me conta histórias, eu não tenho como ter atitudes, eu não tenho como fazer uma escolha melhor, porque eu não vejo aquilo. E o meu cérebro, eu falo cérebro, né, mas o cérebro está envolvido em vários processos, não é só a massa, né, encefálica, ele tem um processo complexo mental, e todo complexo processo mental, ele vai tentar focar naquilo que é importante para você. Então, se você está o tempo todo se preocupando com aquilo que você deixa de fazer, ele está focado no que você deixa de fazer. Ele não está focado na solução. E eu tenho que ter clareza sobre isso. Identificar situações que me sabotam. As historinhas que esse meu inconsciente me conta.
para que eu possa tomar atitudes e fazer escolhas melhores na minha vida. Entendendo aí, né, que isso é inteligência emocional, isso é sabedoria. Entender que é sábio a gente avaliar os nossos sabotadores, para que eu possa tomar providência sobre eles. E eu discernir isso, diferenciar situações. Isso é um fato que pode acontecer real? Não. Isso é uma coisa que eu ouvi muitas vezes de alguém? Isso é um hábito que eu adquiri durante um tempo? Isso é um processo que a minha mente, o meu mental, não está encontrando um caminho de solução e eu não quero olhar para esse fato? Então, toda vez que eu não olho para uma situação que eu preciso resolver, ela não vai se resolver sozinha. Ou ela não se resolve de uma maneira instantânea, sabe? Com sabedoria, onde eu sou proativo na solução. Não escolho resolver, eu vou ser fruto de quem vai resolver aquilo. E nem sempre vai ser perfeito. Nem sempre. E não adianta colocar a culpa em Deus, porque o que vai resolver são as suas escolhas. Entender que eu tenho que estar no controle dessas possibilidades. Avaliar, se der certo, o que eu vou fazer. Se der errado, qual vai ser o próximo passo. Mas nós só estamos treinados e habituados a olhar para o que dá errado. A se preparar para o pior. E se eu não me preparo para o melhor, eu vou ter medo do melhor. Porque até então, eu também não sei o que fazer se der certo. Então, para aquela pessoa que já teve muito dinheiro e perdeu, entende muito essa parte. Ah, eu não olho para uma situação. Ah, mas por quê? Se eu tiver muito dinheiro. Ah, se eu tiver muito dinheiro, alguém começa a te pedir emprestado, começa a criticar que você é egoísta, que você é soberbo. Várias coisas que rotulam pessoa que tem dinheiro, que você não é humilde. Essas situações, elas estão no nosso inconsciente. E quando eu não olho para elas, eu viro refém dessas situações. Quando eu entendo isso e começo a entrar no controle para resolver essas situações, o seu mental, ele vai ser seu amigo. Ele vai começar a aprender a fazer isso. Imagine o seu mental como uma criança teimosa, uma criança que não conhece outra forma de solucionar as coisas. Se você não toma o controle dessa criança, ela te domina e ela vai meter o pé pelas mãos e ela vai ter dificuldade de lidar com isso. E entender aí, né, que muitas vezes a gente precisa dominar aquilo que eu vou fazer e manter foco naquilo que eu vou fazer. Eu tô saindo de um processo de prazer, do tipo, ficar na internet e ter que fazer uma obrigação, o meu mental vai querer voltar para a internet. Ele vai querer voltar para coisas mais fáceis, que ele não precisa resolver. Criança birrenta. O meu mental tá uma criança birrenta. Agora, o meu racional, eu preciso vir e colocar definições de prioridade que ele precisa fazer. E não adianta você falar assim, eu tenho o dia todo cheio. Quando ele imagina esse todo é muita coisa. Então ele vai sabotar. Divida isso em pequenas coisas. Por exemplo, nas próximas 2 horas. Faça o que você precisa fazer naquelas 2 horas. Fez aquilo, vai para as próximas 2 horas. Fez aquilo, vai para as próximas. E coloque nesse intervalo um momento de recompensa. Que é a hora que você vai tomar seu café. Para quê? Para quem tem o mau hábito de fumar, vai fumar o seu cigarro. Para quem tem o hábito de dar uma olhadinha lá na internet, né? Cronometra, coloca lá 10 minutos de recompensa se eu conseguir fazer o que precisa ser feito em 2 horas. Então eu tenho que ter muito critério, porque o meu cérebro está observando os meus compromissos. Uma criança que está olhando para a mãe. A mãe falou para você assim, não minta. Mas você está vendo a sua mãe mentir. Então você vai mentir. Então imagine o seu mental que te acompanha o dia inteiro, ele está observando a congruência das suas escolhas. E ele está vendo que você está sabotando o tempo todo. Ele entra aí em ressonância com aquilo que ele está aprendendo. Lembre-se, o seu mental é uma criança que está buscando uma orientação de um adulto. E muitas vezes você vai se sabotar trazendo um prazer para você. Quando eu estou buscando essa aprovação de um adulto, eu vou ficar ali esperando que o adulto decida. E eu vou ficar distraído com outras coisas mais prazerosas. Sabotadores, vamos lá. Primeira coisa, quem é muito crítico. Tá? É uma das principais, né, um dos principais motivos de sabotagem. Tem um potencial enormemente destrutivo, porque eu sou muito exigente, se eu sou muito perfeccionista, o que eu faço? Eu preciso entender que eu vou procurar defeito em mim o tempo todo. Lembra, a criança birrenta, ela não vai fazer. Então ela fica, mas falta isso, mas falta aquilo. Mas não vai sair bom, então eu não vou fazer. Eu não vou gravar esse vídeo porque eu não tenho microfone. Eu não vou fazer esse negócio porque tá faltando isso. O nosso maior sabotador da nossa realidade é a autocrítica. Ela é responsável por gerar ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha, culpa. Então, se eu tô sendo muito crítica, se eu tô sendo muito exigente, se entender que o primeiro inimigo seu é a autocrítica. Então, se você tá se criticando, vai com crítica mesmo. Vai com o modo imperfeito mesmo, ativado. Mas não vai ficar bom. Não tem problema. Continue a nadar. Faça. Mas continue, faça.
Aí o seu cérebro vai falar, ah, mas não sei o quê. Continue, faça. Porque muitas vezes o resultado não vai vir porque você não fez. Então só faça. Ah, porque tá faltando isso aqui, eu não vou fazer aquilo. Faça. O que dá para você fazer hoje? Faça. Importante que eu entenda esse sabotador, que é algo maior. Se você não tá tendo resultado, vai e faz. Não vai ficar perfeito, não dá tempo. Faça o que dá para ser feito. Faça o que dá para ser feito. Não deixe de fazer. O segundo sabotador, aquele sabotador insistente. É porque ele quer uma necessidade de ser organizado do jeito dele, tem a ordem do jeito dele. E ele vai deixar as pessoas ao redor dela ansiosas, nervosas, as coisas não fluem. Parece que toda pessoa que trabalha ali com ele tem 3 braços o tempo todo, ou tem 2 bocas que falam mais do que precisa. São pessoas que são muito metódicas, são pessoas que querem ser muito pontuais demais, muito exigentes, né? E aí junta a primeira com essa insistência da segunda, de controlar, né? E esse assistente seria um controlador, uma pessoa que quer que seja feito daquele processo muito engessado. E aí ela não permite que tenha flexibilidade. Eu preciso entender isso. Quando eu estou sendo muito crítica, autocrítica ou muito controladora do processo, isso vai atrapalhar. E um terceiro sabotador é a pessoa excessivamente prestativa, que por dependência emocional, ela para tudo que está fazendo para atender alguém. Preciso ter consciência se eu não estou sabotando a minha vida como uma criança que está buscando atenção. Então, o meu mental é uma criança, o meu racional é o meu lado adulto. O meu lado racional é o lado mãe dessa criança que não sabe o que fazer. Se eu não entendo isso, eu não tenho como gerir esse processo. Então, assim, eu uso esse processo lúdico para vocês conseguirem interpretar de uma maneira e não ficar atente, né, nessa forma que eu trago para vocês. Então, eu não vou trazer termo técnico, tá? Vou trazer termos do dia a dia para que vocês consigam colocar isso em prática, tá? Então, a pessoa excessivamente prestativa, ela vai pensar muito mais nos outros do que nela mesma. A pessoa que tem esse sabotador, ela vai ter dificuldade de expressar os próprios sentimentos aí, por medo do que os outros vão pensar dela. Ela tem medo de ter sucesso, ela vai ficar cuidando dos outros a vida inteira. É aquela criança que fica pulando. Mãe, olha pra mim. Mãe, olha pra mim. Mãe, mãe. Sabe? Ali, o tempo todo. É importante entender isso. Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que estou no meu mental como uma pessoa muito fragilizada, muito carente, quando uma pessoa me contrariar, não der o que eu estou esperando, eu vou ficar magoada, eu vou ficar ressentida. E eu vou perder tempo com isso. Eu vou ficar remoendo isso. Então eu preciso ficar atenta. Eu preciso me autoconhecer. Porque só através do meu autoconhecimento que eu vou sair desses sabotadores aí que estão roubando o meu tempo. Um outro aí sabotador é aquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. Ah, não, eu faço tudo ao mesmo tempo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou o polvo. Né? É a criança que quer dizer que ela é necessário. É o mental que quer dizer que é necessário. É aquele hiperrealizador. Pega a tarefa de todo mundo, fica colocando um monte de coisa na frente. E aí essas pessoas, elas são reféns do trabalho. Elas não conseguem relaxar. Elas não permitem nada mais profundo. Elas fazem tudo muito raso, tudo meia boca. Elas são extremamente competitivas. Elas prezam por ter aí uma boa imagem. Elas procuram estar bem diante, né, das outras pessoas, demonstrando o seu sucesso, mas em momento nenhum recebe ajuda. Em momento algum se permite ser cuidado. E aí se torna isso cansativo. Ao longo do tempo eu fico exausto. E o meu mental ali infantil vai ter que criar uma doença para você parar. Vai ter que criar uma doença para você poder desativar e sair desse processo, salvadora. Crie objetivos a cada 2 horas, sabe? Para que você comece a ter resultados. E o outro sabotador são as vítimas. As vítimas são emotivas, sabe aquela criança que é emotiva, né? E eu tô falando criança aqui, né? O seu mental. O nosso mental instintivo, ele é uma criança birrenta. E o nosso racional é a mãe que vai estar dizendo o que essa criança tem que fazer, tá? Eu estou falando no modo lúdico, mas cientificamente tem uma explicação mais técnica, certo? Então eu preciso entender isso. Quando eu fico com essa postura infantil, eu vou procurar culpados. Eu vou culpar minha mãe, meu marido, minha esposa, meu gato, periquito, a vizinha, minha cunhada, a sogra, o governo. Eu não vou assumir as minhas responsabilidades. Uma pessoa que está no sabotador de vítima, ela vai focar muito no que ela está sentindo.
E ela vai tornar aquilo mais doloroso do que realmente é. Ela vai ter aí uma tendência de se recolher quando não é compreendido, compreendida, e a desistir de situações difíceis, tá? Então ela vai, ai, mas olha bem, veja bem, entenda bem, sabe? Não tem jeito, é preciso que o lado adulto dessa mente venha e fala, você precisa fazer o que precisa ser feito, você precisa tomar essa atitude, né? Ai, tá sentida, tá magoada, tá, mas vai e faz. Você vai ter que treinar mais a sua mente para aquele objetivo. As pessoas que têm o sabotador de vítima, ela vai remoer o sentimento, ela vai sufocar mais raivas e muitas vezes elas vão gerar depressão, apatia, fadiga. Para quê? Para não fazer o que precisa fazer, para repetir o processo de vitimização. E isso é preciso e é necessário entender. E o outro sabotador é aquele super racional. Eu estou no controle de tudo, eu sei o que está acontecendo, eu sou racional em todas as circunstâncias, eu estou num patamar onde eu escolho o que eu vou fazer, e às vezes ela se torna frio, distante, arrogante, e aí acaba sendo uma pessoa muito fechada, não consegue pedir ajuda, não consegue se conciliar com outras pessoas, porque já passou por todos esses papéis, e provavelmente essa pessoa tem mais de um sabotador. Nós não temos só um, existem vários. Então quando eu entendo esse processo, eu fico mais atenta a isso, eu fico mais ali entendendo que a criança ali, que é o meu mental, o que ela está fazendo para eu colocar ordem nessa situação? Vamos lá, outro sabotador, aquele que fica hipervigilante, aquele que fica em situação de alerta o tempo todo. Normalmente as pessoas ansiosas já estão em síndrome de pânico, já estão ali já estão naquele processo de esgotamento mental, então ela não relaxa, ela fica o tempo todo em situação de alerta, com o cortisol lá nas alturas, e isso vai dar uma sensação de que tudo vai dar errado o tempo inteiro. Ela tem uma ansiedade contínua, ela já não está dormindo direito mais, ela fica se privando de descanso, ela não consegue relaxar, e aí ela fica o tempo todo naquela relação de estresse, batendo de frente com tudo e se preocupando com tudo desnecessariamente, ela não consegue ter prioridade, então o seu cérebro, ele entra em colapso. A criança entra em colapso, então ele precisa que o racional daquela mente entre em ação para que defina prioridades, defina momentos de relaxamento, momentos de recompensa por aquele esforço realizado, tá? Então entender que quem é hipervigilante vai ter um sabotador que vai gerar desgaste, vai drenar energia e também vai parar provavelmente por problemas aí de doença. Um sabotador inquieto é aquele que busca ocupação o tempo todo. O inquieto, ele vem antes do hipervigilante. Ele não consegue relaxar, ele não consegue lidar com novas atividades que tem prazer, fazer coisas diferentes, sair da rotina, sabe? Ele quer uma vida intensa e ele sempre acha que as atividades ali atuais não dão prazer, não dão alegria e também não se dá o trabalho de se experienciar outras coisas. Ele fica na impaciência. Então nós precisamos entender que existe esse sabotador. O sabotador controlador, que busca ali assumir responsabilidade. Deixa comigo. Deixa que eu dou conta, deixa que eu organizo, deixa que eu faço e não dá conta, não se organiza, não faz, tá sempre impaciente, tá sempre irritado. Temos também o esquivo, aquele que foge de tarefa. Ele ouve por um ouvido e solta para o outro. Ele se concentra muito, né, pelo prazeroso, tem uma grande tendência a procrastinar tudo e não gosta de concluir tarefas. Por quê? Porque não dá prazer. E aqui tem um livro que é bom e eu vou recomendar para vocês, que é O Poder da Ação, tá? Quando eu entendo esses 10 sabotadores, eu já consigo criar uma ordem na minha mente para que eu busque soluções. E para que eu entenda aí que eu preciso treinar o meu racional para cuidar do meu instintivo, que é a minha criança, que é o meu modo mais primitivo de agir. Eu preciso trazer sabedoria, que só tem no racional, para o meu lado instintivo. E como fazer isso? Treinando, das formas que eu falei para vocês aqui desde o comecinho. Quem não prestou atenção, volta lá no comecinho e entenda esse processo. E eu sempre estou trazendo para vocês aqui conteúdo para você sair da dor, para entrar nos recursos, certo? Para que você possa ter mais qualidade de vida. E até o próximo vídeo.